Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maria Laura, mas me conhecem mais como Maria ou como Malau. Eu faço parte do time da mentoria e hoje eu estou aqui para contribuir com o curso de internato. Para quem não sabe, eu fiz graduação lá na Unicamp e eu faço GO também lá na Unicamp. Estou no 2º ano e hoje eu estou aqui para falar com vocês de um tema um pouquinho polêmico, que é: será que é muito cedo para a gente falar de marketing já no internato? A nossa aula de hoje, ela vai estar dividida em 4 tópicos. A gente vai abordar passo a passo cada um deles, ok? O primeiro deles, o que é o marketing médico? A definição, que é o primeiro passo para a gente conseguir entender um pouco mais sobre esse tema, são práticas, são publicações, são materiais que gerem encantamento e que gerem identificação do paciente, que é o nosso cliente, com o nosso fornecedor, que somos nós, ok? Além disso, para nós que somos médicos, tudo que a gente faz de publicação em rede social, tudo que a gente faz em relação a anúncios, tudo que, sabe, aqueles mecanismos de busca que a gente paga, por exemplo, para o Google mostrar nossa clínica em primeiro lugar, então, tudo isso está abrangido no marketing médico. Primeiramente, a gente tem que lembrar que, como é um tema um pouco delicado, precisamos ter alguns cuidados. E quais seriam eles? Primeiro, quando a gente está no ambiente acadêmico, geralmente esse tema é mal visto. Por quê? Porque é associado com coisas negativas, porque a gente tem exemplos de profissionais que executam o marketing médico de forma errônea e acaba contaminando todo o resto que segue o que é acordado pelo Código de Ética Médica. A execução dentro das regras é permitida e é inclusive encorajada. E a gente precisa entender que fazer o marketing dentro do que o Código de Ética Médica permite, o que o CFM permite, melhora o nosso ambiente profissional. E você faria? Enfim, desde o internato, você vai saber que tem alguma coisa que você vai ganhar um destaque. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que gosta muito de fazer procedimento e que as pessoas admiram. Por exemplo, você passa muito bem o catéter venoso central e isso te gera uma admiração e um reconhecimento. Ou ainda, você pode saber lidar muito bem com as crianças, tão bem que elas deixam até você examinar sem chorar, tanto, porque elas choram bastante, né? E você também pode ser bom, pode ser reconhecido pelos seus amigos, porque você ensina muito bem. Você é aquela pessoa que eles procuram para entender um procedimento, para entender uma matéria que vai cair na prova. Ou ainda, você pode ajudar as pessoas a terem diagnósticos mais claros. O que é isso? Você consegue fazer as pessoas entenderem critérios diagnósticos de uma forma que seja mais acessível. E assim você consegue ter um diagnóstico mais claro e as pessoas te reconhecem. Sabendo da importância, se você faria ou não, a gente vai para o nosso próximo tópico, porque tem muita coisa que você consegue se destacar. E o que é o próximo tópico? Qual que é a importância da minha imagem enquanto profissional, enquanto médica? Você precisa saber que você começa a construir essa imagem desde o momento que você entra no internato. Seja você acadêmico, seja você residente, seja você especialista. A todo momento, nós, enquanto médicos, estamos sendo vistos pela sociedade e eles estão observando o nosso comportamento e eles estão observando aquilo que a gente é bom, que nem eu acabei de comentar com vocês. Isso pode ser em vários cenários. Pode ser, por exemplo, quando você apresenta um caso numa sessão clínica lá do seu estágio. Pode ser também quando você vai examinar um paciente, que nem eu falei, você tem um jeitinho especial para conseguir examinar a criança, ter a informação que você precisa, sem deixar a criança chorando, sem deixar a criança irritada. Você também pode ser muito bom no relacionamento interprofissional. Os seus pares, você consegue manejar conflitos, você consegue fazer com que todos trabalhem em prol do paciente, em prol de que vocês tenham um estágio bom. Ou ainda, você pode ser muito bom em comunicar com o resto da equipe multi. Você integra a fisioterapeuta, você integra a nutricionista, você integra a terapeuta, enfim, você integra todo mundo para que você tenha um ambiente mais saudável. E isso é muito reconhecido. E você está sim construindo a sua imagem profissional, ainda que sejam em momentos pequenos, como esse que eu estou falando para você. E você precisa ter muito cuidado com esses momentos,
porque é ele que vai garantir que você seja um profissional bem visto e bem quisto pela sociedade, não só pela sociedade médica, mas pelos leigos, pela equipe profissional de saúde em geral, tá certo? E aí você me pergunta, mas o que é que vai projetar essa imagem bem construída? Isso vai fazer muita diferença naquele profissional que você deseja ser. O marketing profissional está lá para te ajudar nisso. Você quer ser uma coisa, você pensa em ser um tipo de profissional e o marketing vai elaborar para que você seja visto por ser esse bom profissional no aspecto que você tanto desejou. E o seu cuidado você tem que ter no tempo inteiro. Por quê? Você não pode ficar com o jeito que você quer ser enquanto profissional guardado no seu peito. Não, você precisa divulgar, porque isso é justamente o seu potencial e as pessoas precisam saber, porque às vezes o que elas estão procurando é exatamente um profissional como você. Então, não esconda as qualidades só para você. E além disso, você precisa explorar aqueles diferenciais. Lembra o que eu falei? Você é bom em fazer procedimento? Você é bom em comunicar com a equipe multi? Então, você precisa explorar esses aspectos benéficos na hora de fazer uma imagem profissional. E aí, a gente chega nisso. Quais são os limites permitidos da publicidade médica? A gente sabe que é muito importante o Código de Ética Médica, que ele embasa toda a nossa profissão e não seria diferente com o marketing médico. A gente tem uma parte do Código de Ética Médica que fala só sobre publicidade médica. Você precisa conhecer. Por conta disso, eu vou trazer os temas aqui, dos artigos do 111 ao 117, que é a parte que fala de publicidade. Então, vamos lá. Primeiramente, é vedado ao médico, no artigo 111, que ele participe de qualquer meio de divulgação em massa, televisão, internet, rádio, como era antigamente, podcast, enfim, qualquer coisa que ele esteja lá para outro objetivo que não seja a educação do paciente, o esclarecimento quanto a alguma doença, quanto a algum problema de saúde, alguma área do conhecimento médico, ok? No 112, também fala que é proibido divulgar informação de forma sensacionalista. Olha só, uma cura, um milagre. Olha, você não consegue mais viver sem a medicação tal, porque a medicação tal vai te permitir viver 10 anos a mais. Isso é sensacionalista e isso não pode, porque é muitas vezes um conteúdo inverídico. Da mesma forma, sabe quando a gente começa a estudar uma área nova, a tentar uma outra forma, um outro jeito de tratar uma doença? Então, esse a gente divulga muito, né, em paper, em congresso, mas no meio médico mesmo, tudo bem ser divulgado. Mas a gente não pode divulgar para a população uma coisa que ainda não seja cientificamente comprovada. Você está investigando, enquanto é uma coisa só investigativa, não pode ser divulgado como publicidade para a população, porque a gente não sabe se vai dar certo ou se é só mais um estudo que teve uma prova negativa, né? Que teve uma conclusão de que o remédio não funciona. Então, nada de contar para o paciente antes desse remédio de fato ter sua eficácia comprovada. E por fim, no 114 fala que você não pode anunciar título que você não tenha. Quantas vezes a gente vê títulos e especialidades inventadas que nem estão regulamentadas no Conselho Federal de Medicina? Pois bem, você não pode fazer isso e você não pode falar que você é uma coisa sem ter a comprovação. Por exemplo, eu sou R2 de GO. Eu ainda não sou especialista, eu não posso falar que eu sou ginecologista e obstetra. Eu estou em formação. Por isso, no meu carimbo, está lá médica, não está lá ginecologista e obstetra. No artigo 115, vamos lá, você não pode também participar de anúncio de uma empresa, de algum comercial, de qualquer outra coisa. Aqui eu lembrei de um exemplo muito bom. Você já viu propaganda de pasta de dente? Lá sempre fala do dentista tal, doutor fulano, coloca o CRO lá, porque é um dentista de verdade. Então os dentistas podem participar de propaganda, mas os médicos não podem. Então, repara, sempre que é propaganda médica, aparece alguém vestido de jaleco, mas não tem muito mais do que isso. Porque ainda que seja o convênio fazendo propaganda, eles também estão suscetíveis a respeitarem essas normativas do CFM. Então, não pode parecer médico de verdade nesse tipo de propaganda.
Além disso, você vê, por exemplo, o médico tal inventou a técnica cirúrgica e às vezes essa técnica já tinha sido inventada e ele usurpa, ele fala que é dele uma coisa que não é dele. Isso não pode, gente, também é vedado ao médico. E você também não pode, sempre que vai anunciar sua especialidade, que vai fazer um post explicativo de alguma coisa que envolva a sua especialidade, você não pode deixar de colocar tanto o seu Conselho Regional de Medicina, o seu CRM tal do Estado de São Paulo, por exemplo, e você também não pode deixar de incluir o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, que é aquilo que eu falei. Quando você termina a residência médica, quando você presta a prova de título, você se torna especialista passando nessa prova de título e aí você cadastra isso junto ao CRM e isso te gera um número, igual o CRM mesmo, só que esse número chama RQE. E, por fim, a gente tem que lembrar que os estabelecimentos de saúde, quando a propaganda é da clínica, por exemplo, aí tem muito médico, né? De quem vai aparecer o nome? Vai aparecer o nome do diretor técnico, lá, tanto o nome quanto CRM, tanto RQE. E aí, gente, a gente precisa lembrar também o quê? O Código de Ética Médica é um grande balizador de embasamento legal para essa discussão. Mas o CFM, por exemplo, tem alguns outros documentos. Um muito legal, apesar de antigo, chama Manual de Publicidade Médica, que ele aborda bastante sobre esse tema. Ele foi lá lançado em 2011, 2012, mas acaba que é um documento que é válido até hoje. Então vale a pena dar uma conferida lá. Ainda, lá no CFM, na verdade, né? Eles regulamentam de diversas formas. Mas perceba, lendo esses artigos anteriores do Código de Ética Médica, que tudo lá que ele colocou é balizador, que é bem razoável e bem claro. Por quê? Porque a gente não quer uma publicidade que seja predatória, tanto enganando o paciente, quanto tirando espaço de outros especialistas que fazem as coisas direitos, que seguem o que o Conselho Regional de Medicina orienta, e esses outros que não seguem consigam pegar mais cliente, mais paciente desses anteriores. Por fim, qual é o principal objetivo disso? O meu maior beneficiado nesse processo todo é a sociedade, é o paciente. Então é por isso que é tão importante que a gente entenda os limites da publicidade médica e os respeite. Então, gente, eu sei que às vezes é muito difícil seguir dentro das regras, né? Mas é super importante, porque isso vai evitar muitos problemas para você. Isso vai evitar, por exemplo, um processo judicial por algum erro médico, ou então você falou que era, por exemplo, cirurgião plástico, e na verdade você era só cirurgião geral. E aí você fez um procedimento que teve um problema e a paciente sentiu que aquilo foi um erro médico, que você fez errado e que, portanto, ela resolveu te processar. Como você não era cirurgião plástico, isso vai te gerar um problema, um segundo problema, na hora de você ser processado, na esfera ética e também na esfera da justiça mesmo, da esfera civil, da esfera, enfim, da justiça. E você também precisa andar dentro da lei. Por quê? Porque assim os seus pares, os seus colegas de profissão vão te respeitar e você vai ter um ambiente mais saudável. Porque, gente, temos muitos pacientes, temos muitos médicos também, mas tem espaço para todo mundo. Então, siga dentro da lei que vai dar tudo certo para você e também vai ter trabalho para os seus colegas de profissão. E eu sei, gente, eu sei. É muito triste que a gente vê no Instagram, em outras redes sociais, muitas coisas que estão erradas. Outro dia, para vocês terem uma ideia, eu vi um post de uma pessoa que estava oferecendo cesárea na idade gestacional errada, porque cesárea eletiva é só a partir de 39 semanas, e que ela estava colocando o valor. É R$3.000 e eu divido em até 12 vezes no cartão. Gente, isso, que nem eu falei para vocês, é um comercial predatório. Isso não é certo. E eu sei que dá muita raiva quando a gente vê isso. A gente tenta seguir o caminho certo e a gente vê essas pessoas, às vezes fazendo fama, mesmo fazendo as coisas erradas. Mas, gente, se aquelas pessoas forem processadas, isso pode até levar à cassação do CRM dela. Você ainda está no internato, ainda falta um tempinho para você se formar. E você pensa, você se dedicou tanto, e porque na ânsia de tentar mais paciente, mais procedimento, você acaba perdendo seu CRM e deixa de ser médico, deixa de poder atuar como médico.
Eu não sei, gente, mas pra mim não vale a pena. Eu ainda sou do time que tem que seguir dentro das regras. E agora, eu queria convidar vocês para uma pausa. Eu sei que a gente já falou muita coisa, mas ainda tem um pouquinho do assunto para falar. Então vai lá, estica as pernas, eu vou também tomar uma água aqui e eu já volto para a gente continuar, tá certo? Até logo!